Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira. Este aqui é o nosso curso de Psicanálise Pastoral. Pensa na reta final, quando nós estamos quase cruzando a linha de chegada. Quem consegue encontrar fôlego para poder atravessar esta linha tem a plena satisfação de que, primeiro, venceu os seus próprios limites. Segundo, competiu com outros bons competidores que foram também até a linha de chegada. Esse é o seu caso. Estamos na reta final. Chegamos até aqui. E a partir desse momento, nós vamos aqui trocar os últimos passos. E eu quero apresentar para você a regra fundamental da psicanálise. Justamente, este nosso curso passou por aquela sua primeira etapa. Você tomar conhecimento do repertório psicanalítico, a teoria psicanalítica. Aí nós viemos mês a mês, desde junho de 2024 até agora, maio de 2025. Mês a mês, palestra a palestra, tema a tema. Você com as suas anotações, o professor Rogério aqui com as ministrações. Neste meio tempo, nós fizemos um outro curso para poder colocar em prática. Este outro curso trata-se justamente de você encontrar as pessoas no ambiente de igreja, no ambiente de busca pela cura, pela saúde mental, pela saúde psíquica. Encontrou pessoas que estavam em estado emocional abalado. E agora? Eu estou estudando a teoria, mas como colocar isso em prática? Por isso, nós fizemos aqui o curso de terapia psicanalítica pastoral. Foram 4 temas. Eu falei sobre a terapia da presença, depois nós falamos sobre a terapia da vontade, falamos sobre a terapia da ressignificação e a terapia do idealismo simbólico. Deram 15 palestras esse nosso curso. 2 cursos, psicanálise pastoral e terapia psicanalítica pastoral. Com esses 2 cursos você já consegue atuar. Daqui a pouco você está recebendo a sua certificação. Por isso, fique atento a tudo aquilo que eu envio para vocês ali no grupo. Agora, nesta reta final, neste fôlego que nós estamos tomando, toma fôlego, meu irmão. Toma fôlego, minha irmã. Vamos atravessar a linha de chegada juntos. Porque nós queremos vir aqui, ao vivo como estamos, e apresentar os certificados de vocês. Fazer a certificação online, assim como você fez todo o seu curso online também. Por isso, fique atento lá às regras para que você possa concluir o seu curso a contento. A primeira dela é ter assistido todas as aulas. Disto, nós não abrimos mão. Todas as aulas devem ter sido assistidas por você. E segundo, que esteja em dias com as suas contribuições, porque são elas que sustentam o seu curso e a sua formação. Fez isso? Aí nós vamos agora para a sua certificação. Por isso, ganha fôlego, respira. E hoje nós vamos estar tratando deste tema aqui. Esse tema ele é muito prático. Ele é extremamente prático. Ele fala sobre... Deixa eu colocar uma outra projeção aqui. Ele fala sobre a regra de abstinência na psicanálise pastoral, um pilar fundamental. É chamado de regra fundamental. Você vai começar a tratar as pessoas, vai conversar com elas. Elas vão exercer influência sobre você também. É bem difícil você estar ouvindo o que as pessoas têm a dizer, seus dramas, seus traumas, seus medos, seus temores, suas ansiedades, suas expectativas. É muito difícil que isso não influencie você no dia a dia. É bem difícil. E nós ensinamos aqui sobre a transferência e sobre a contratransferência. Agora, nós vamos continuar, para terminarmos nosso curso, falando sobre a regra fundamental, começando com a regra de abstinência na psicanálise pastoral, um pilar fundamental. Bom, deixa eu dar aqui saudação a vocês que já chegaram. Temos presente aqui nosso irmão André Luiz, dando a paz do Senhor. Também nosso irmão Nilson e Verônica, graça e paz.
Temos aqui nosso irmão José Silva, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nosso irmão Josimar, paz, meus amigos. Está aqui nosso irmão Renato, a paz do Senhor. Nosso irmão Edjailton, também Lourival Silva, dando boa noite. Josimar. Aqui também temos nosso irmão José Fernandes. Vamos lá por etapas. Então, para vocês compreenderem por etapas. Regra de abstinência na psicanálise. Um pilar fundamental. Vou enviar para vocês um texto, uma folha só. Um texto sobre esta regra. E vocês vão... É o mesmo texto que eu transformei em slides. E depois você vai estudar esse texto. Conheça a regra de abstinência fundamental para o processo analítico. Ela impede que o paciente busque satisfações substitutas, mantendo o foco na análise. Então, por onde começa? O que é essa regra de abstinência na psicanálise? As pessoas elas querem o caminho mais curto. O próprio cérebro está preparado para isso. Tem uma curva e tem uma reta. O cérebro calcula que a reta é o caminho mais rápido para se chegar a um objetivo. Então, ele está preparado para isso. Conforme as pessoas vão conversando, participando, começando a sua terapia, confiando em você, você está vencendo o seu mecanismo de defesa. Pode perceber que as pessoas armam ainda o seu mecanismo de defesa. Existe a crise de abstinência e, aqui no caso, a regra de abstinência. Como as pessoas querem uma solução muito rápida, então elas necessitam que você lhes aconselhe. Diga para elas o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, com quem fazer, ou, ao contrário, o que não fazer, o que não dizer, onde não ir, onde não querer, coisas assim. Mas aí isso atrapalha o tratamento da pessoa. E por que atrapalha? Porque é a infantilização. Você não pode se deixar vencer pela comoção e também pela tentação do caminho mais rápido, né? A reta é a menor distância entre dois pontos. Por quê? Porque ao oferecer uma solução imediata para alívio daquele sofrimento, você pode estar pregando uma peça na mente dessa pessoa. Isto é, uma ilusão. Daí é o seguinte, a gente não promete cura para ninguém, para mal algum. Qual que é a ideia? Vamos caminhar juntos. Nós vamos descobrir juntos. Ele não sabe, você não sabe, ela não sabe, ninguém sabe. Lembre-se que nós estamos trabalhando com o material que está recalcado no inconsciente. Está mergulhado nas profundezas do inconsciente, no esquecimento. Sabe aquela história do mar do esquecimento? Portanto, ela não sabe, muito menos você. O máximo que você está conhecendo é um pouco da teoria psicanalítica e tem muito mais ainda pela frente. Portanto, não dá para prometer cura para ninguém sobre aspecto nenhum. Vamos caminhar juntos? Daí, ouvir os sonhos que as pessoas têm para contar. Estar preparado para ouvir as fantasias que a pessoa tem. Ou mesmo as alucinações que ela sofre. Coisas que passam pela sua mente. Apenas caminhe junto. Você vai fazer as perguntas. Lembra lá da nossa parte que a gente falou sobre a livre associação? Então, você vai ouvir, vai fazer as perguntas, as anotações e você vai direcionando o diálogo, vai direcionando a terapia. Mas a pessoa quer sair dali com a resposta pronta para colocar em prática imediatamente. Como você não vai ter a resposta pronta, vai criar a crise de abstinência. E você vai manter a regra de abstinência. Vou colocar aqui uma projeção maior para você. Conheça a regra de abstinência, fundamental para o processo analítico. Ela impede que o paciente busque satisfação substituta, mantendo o foco na análise. Isto é,
Se você oferecer um subterfúgio, um placebo, uma compensação, isso vai bloquear a terapia. A pessoa está satisfeita com o substituto, com o placebo, com uma resposta imediata. Imediatamente, o mecanismo de defesa do nosso cérebro faz o seguinte: ele bloqueia uma memória, ele impede a manifestação de um pensamento ou um sentimento que está amargurando a pessoa ou impedindo a pessoa de progredir. Aí, quando ela voltar na próxima sessão para conversar com você, ela quer mais um remedinho, quer mais uma pílula, quer mais um conselho maravilhoso. Você está segurando na mão da pessoa. Ah, vem aqui, meu nenezinho, vem aqui, minha nenezinha. Eu vou levar você aqui na minha mão. Sobe aqui nos meus ombros. Mas esse não é o objetivo de uma terapia psicanalítica pastoral. O objetivo é maturidade ou maioridade. A pessoa tem que passar para a maioridade existencial, sentimental, psicológica e emocional. Ou seja, a pessoa precisa se responsabilizar pela sua cura ou pelo seu melhoramento. Já estamos já andamos bastante aqui nesse assunto. Nosso irmão Leandro, graça e paz, chegou também aqui. Nosso pastor Edson Ribeiro, Shalom Adonai. Também nosso irmão Erlan Alencar. Boa noite, pastor Rogério. Amém. Boa noite, meu irmão. E aqui, Fernando Silva. E isso eu tenho praticado com muitos dos irmãos, bastante dos irmãos com quem eu converso, com quem nós estamos aí num tratamento. Cadê as respostas? Não tem. Qual é o conselho? Bom, vamos pensar junto. O que eu devo fazer? Bom, nessa situação, existe uma possibilidade assim, 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 e outra assim, 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 mas o que você pensa? Aí você continua conversando com a pessoa, ou seja, responsabilizando ela pelo seu melhoramento. Nosso irmão Santos Paulo, boa noite. Boa noite, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Assim, já deu para compreender bem o que seria essa regra de abstinência. Agora vamos lá. Você pode tomar notas aí. Ó. O que significa abstinência no contexto analítico? Frustração controlada, evitar satisfações substitutas e preservar o processo. Frustração controlada não é privação total, mas evitar gratificações que atrapalham a análise. Existe uma teoria que é a teoria de Skinner. Quando nós estivemos fazendo o curso de psicologia clínico-pastoral, nós temos 18 irmãos e irmãs que disseram: vamos fazer juntos o curso de psicologia clínico-pastoral. Essa semana eu já envio para vocês o formulário de matrícula para que em julho a gente já comece as nossas aulas. Vamos ter aí o período de formação de vocês. Nós vamos trabalhar ainda em maio e junho. Junho é a formação de vocês. Julho nós já queremos começar com o curso de psicologia clínico-pastoral. Aí eu vou aprofundar mais sobre Skinner. Mas por enquanto é o seguinte. O Skinner ele falou sobre o estímulo-resposta. Estímulo-resposta. E a experiência é feita com os ratinhos de laboratório. E existem os estímulos positivos e os estímulos negativos. Os estímulos positivos é para se criar um comportamento. E os estímulos negativos para se extinguir um comportamento. Assim, quer que o ratinho ele faça uma determinada proeza para ele, por exemplo, subir uma rampa, aí dá um estímulo positivo. Coloca lá água doce, né? O pessoal começou a colocar água doce. E o ratinho vinha por causa da água doce e ele evitava a água sem doce. Então, quando colocava água doce, ele era estimulado a realizar alguma proeza, algum ato. Só que também tem o estímulo negativo, extinguir um comportamento, através de pequenos choques, né? Estalos,
que coloca o instinto de autopreservação para funcionar. Aí o Skinner formulou de que isso se aplica não somente aos ratinhos, mas a todos os seres humanos também, e isso quimicamente. Não só quimicamente, como psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente e até racionalmente. Quer dizer, uma criança, para ganhar um brinquedo, ela pega e ela vai lá e ela dobra a coberta. Dobra do jeito dela, porque ela quer ganhar um brinquedo. E uma criança, para parar de fazer malcriação, vai lá e toma um tapinha na mão, ou uma bronca. Então, estímulos positivos e estímulos negativos. E isso é o condicionamento. Então, você está condicionando um comportamento. Vem aqui para a psicanálise. A pessoa procurou você. Contou os seus segredos incontáveis. E você tem uma ideia brilhante. Colocar ela aqui no seu ombro e levá-la como se fosse uma criança de 2, 3 anos. Então, a tendência é de que você use os estímulos. Estímulos para positivos, para que ela tenha comportamentos assim ou assado, ou estímulos negativos, para cessar com algum tipo de comportamento. O problema é fazer a substituição. Então, o que é fazer a substituição? Não chegou ainda ao fundo do poço. É muito temerário, inclusive, né, bastante temerário, chegar com uma pessoa até ao fundo do poço. Como que você percebe que você está chegando quase lá? A pessoa muda de assunto, a pessoa tem uma pressa, a pessoa olha para os lados, a pessoa interrompe a conversa para poder fazer uma outra coisa. Você estava quase chegando lá. Sabe aquele negócio assim, estou descobrindo os seus segredos? Pois bem, não adianta forçar também a situação. Se a pessoa está se esquivando, está interrompendo a sessão, está colocando pressa, está querendo mudar de assunto e não seguir para o fundo do poço, né? A luz no fim do túnel, abrir a caixa de Pandora, descobrir o que tem lá, também não força, por causa que há um novo dia, uma nova terapia, uma nova sessão, há uma nova ocasião. Fato é, a pessoa quer sair com algum alívio dali, e esse alívio não pode ser um placebo. Por isso, pega aqui essa primeira parte. Frustração controlada. Não é privação total, mas evitar gratificações que atrapalham a análise. Skinner, você não vai colocar açúcar na água. Não vai deixar a pílula dourada. Não vai satisfazer o desejo como se você fosse o gênio da lâmpada. Vai manter a frustração que a pessoa tem. Por quê? Porque é ela quem tem que abrir a caixa de Pandora. É ela que tem que fazer a confissão inconfessável. É ela que tem que se desnudar. Confiar até o fim. Enquanto ela estiver desconfiada, não coloque nas costas. Não assuma essa responsabilidade. Deixa estar para ver como é que fica. Tá aqui o nosso irmão Leandro, né? Like. Obrigado, irmão Leandro. Josileia Silva, paz do Senhor Jesus, professor de todos os irmãos. Amém, seja bem-vinda. Lourival Silva, né? Bem assim mesmo, meu nobre professor. Bem assim mesmo, Lourival. Gisleire Cinta, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Vocês imaginam, vocês são os alunos deste curso. E algumas vezes vocês procuram o professor Rogério lá no privado. Agora vocês imaginem se eu fosse o analista de vocês. Sabem que eu não tenho atuado como analista de vocês. Tenho atuado como professor dessa disciplina. Mas vamos supor que vocês falam, professor, eu preciso fazer uma terapia. Posso fazer uma terapia com o senhor? Pode, você pode sim. Inclusive, nós temos aqui uma proposta de mentoria. Então, nessa proposta de mentoria, fica bem mais tranquilo. É porque, às vezes, você quer conversar com uma espécie de paciente e analista. Pode ser feito? Pode ser feito. Mas, geralmente,
quando você conhece a pessoa, você encaminha ela para um colega seu, justamente por causa da relação de amizade. Tanto é que a gente não faz análise de parente, de familiar dentro de casa. Filho, esposa, marido, a gente não faz. Obviamente que não é totalmente neutro, né? Mas você não fica fazendo análise, porque a pessoa que convive com você tem que ficar tranquilo, né? Não pode ficar sendo analisado o tempo todo. A não ser quando tem algum ato falho, né? Aí você percebe que escapou alguma coisa. Então, se vocês me procurarem, eu vou fazer mentoria com vocês. Eu prefiro fazer mentoria. E na mentoria eu vou praticar isso que eu estou falando para vocês aqui. Vamos ouvir juntos? Vamos pensar a alternativa A. Eu vou fazer algumas perguntas e a resposta fica com vocês. Siga mais ou menos esse parâmetro e vocês vão longe. Vão mais longe, né? Lorival, sempre fogem do assunto. Sempre fogem do assunto. É porque tem coisa que é envergonha, né? Envergonha, e a vergonha já é algo do inconsciente. Falei com vocês sobre as frustrações controladas e o segundo ponto aqui, ó, evitar satisfações substitutas. Essencial para não reduzir o sofrimento necessário ao trabalho interno. O que acontece é que você está fazendo um trabalho de psicanálise pastoral, mas não é um trabalho de psicanálise paternal. Isto é, você não vai paternalizar ninguém. Você não vai adotar como filho, como filha. Você não vai fazer a super proteção que a mãe coloca o filho dentro de uma bolha. Nada disso. O sofrimento ou a dor, ela é inevitável. A pessoa já está em processo de dor, já está em processo de sofrimento. E da onde que vem o antídoto? O antídoto vem do veneno. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, estou lá conversando lá com um irmão, uma irmã, aí ela pega e diz assim, ó, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O que tem que fazer? Vamos supor que a pessoa esteja lá, essa música não sai da minha cabeça. Aí eu digo para a pessoa, canta a música. Não, mas ela já não sai da minha cabeça, canta. Né? Não adianta você dizer o seguinte, eu vou tirar essa música da minha cabeça. Cante a música, até cansar o cérebro para vir assim um descanso. O descanso só vem depois do cansaço. Não, não, não. A pessoa não quer cantar a música, está enjoada de ouvir a mesma música. Eu tenho medo do escuro. Sinto muito, apague as luzes. A pessoa perceberá. Ah, então tem que apagar as luzes, então apaga para mim. Não, eu não. Você vai ter que dormir no escuro. Certa vez, num tratamento com uma jovem, ela não suportava estar num ambiente onde bexigas estouravam. O estouro das bexigas deixava ela em crise. E eu coloquei bexigas na mão dela. E um monte de gente com bexigas em volta. Obviamente foi um gatilho. Foi um gatilho. Aí o engraçadinho foi lá e pá! Estourou. Depois eu disse para ela, você mesmo vai ter que fazer isso. Você vai ter que encher as bexigas e, enfim, conviver com a dor. Até que a dor fique traumatizada. Porque o cérebro está traumatizado e ele precisa ser curado. Para ele ser curado, o que foi que traumatizou ele? Um estouro. Que estouro era esse? Portas batendo. Porta bate o tempo todo. Móveis caem. Barulhos acontecem. Como que você vai viver normalmente num mundo barulhento se você não suporta barulho? Daí vem o confronto. Então, vocês estão aqui estudando sobre a abstinência e evitar satisfações substitutas. Deixe dolorido como está. É como arrancar um dente, né? Arrancou um dente, na hora que arrancou, primeiro tomou anestesia. Anestesiou, mas daqui a pouco a anestesia passa o efeito e aí vem a dor do lugar aonde estava ali o dente. E por quê? Porque é um lugar cheio de nervos.
E terceiro, vocês estão vendo aqui, preservar o processo. Então, vamos ampliar aqui só a projeção. Preservar o processo. Garante que o verdadeiro conflito psíquico seja explorado. Como você manteve a frustração controlada, como você evitou satisfações substitutas, você está preservando o processo. Então, se você pensou que ia demorar ali 1 mês, 2 meses, e aí você não ofereceu nenhuma balinha colorida, nenhuma solução mágica, sabe aquela solução mágica que o Naaman queria? Vamos pensar no Naaman. Naaman está com lepra. Aí ele vai até o Eliseu. E ele está imaginando que o Eliseu vai sair e vai invocar o seu Deus com seus poderes sobrenaturais sobre a vida de Naaman, e ele vai ficar totalmente curado. E terapeuticamente, descontando o milagre que aconteceu, porque o milagre foi resultado de um processo, desce no Rio Jordão. Poderiam ser outras águas? Ele diz, tem águas melhores lá em Damasco. Não podem ser outras águas, não tem atalho, não tem placebo. É no Jordão. E quantos mergulhos? 7. Eu vou embora. Vai embora. Quer ir embora, vai embora. E está ele preparando para ir embora. Aí veio o auxiliar dele lá e fez o trabalho do amigo, né? Já chegou até aqui, por que vamos embora? Né? Sabe aquele negócio que o não você já tem? Então vamos descer lá. Então o amigo falou, continua a terapia, continua lá. Não resolveu de primeira, mas vai resolver depois. Porque sempre vai ter aquela queixa contra você. Ah, aquele irmão ali, aquela irmã ali, né, se apresentou, disse que era um psicanalista pastoral, mas não resolveu nada. Mas sempre teve aquele que vai dizer o seguinte, mas eu tive uma conversa com ele, foi boa, tive uma conversa com ela, foi boa. Há quanto tempo você está fazendo? Então, alguém vai estimular do outro lado lá. E o Naaman fez o quê? Tá bom, então vamos descer lá. Aí depois do 7º mergulho é que ele ficou bonzinho. Do 7º mergulho. Então é um processo. Como você quer levar até o fim e ainda manter a reputação da sua atuação, então preserva o processo e, como você está vendo aqui, garante que o verdadeiro conflito psíquico seja explorado. Não sabemos o que é, a pessoa ainda não contou, o sentimento amargo continua, os pensamentos recorrentes vêm, as explosões de raiva ainda acontecem, a pessoa não chegou até o material recalcado. Como ela não chegou, é por isso que ela continua tendo os mesmos comportamentos e sentimentos e frustrações. Mecanismos da abstinência. Como o analista atua? 1. Análise da transferência. 2. Neutralidade. 3. Uso da interpretação. Análise da transferência. Desejos são interpretados, não satisfeitos pelo analista. De repente, a pessoa já está um pouco mais maleável. Lá pelo 3º encontro, terceira sessão, o 3º diálogo, vê como você quer chamar. A pessoa já está mais maleável. E já está passando para você a chave da caixa de Pandora. Vocês conhecem o mito da caixa de Pandora? Então, a Pandora é a mulher que abriu uma caixa onde estavam todos os males da humanidade. Isso aí foi uma trama dos deuses para se vingar do homem, e deram uma mulher de presente para ele. Queriam se divertir e colocaram todos os males da história da humanidade dentro de uma caixa e uma mulher curiosa ao lado do homem. O homem não tinha curiosidade nenhuma, então ele pegava e guardava a caixa.
Um dia ele se afastou, a mulher curiosa foi lá, abriu a caixa, né? Pandora abriu a caixa, aí todas as desgraças do mundo se espalharam. Aí ela pegou e fechou. Quando ela fechou, fechou com a esperança lá dentro. Foi só a esperança que ela conseguiu manter presa, então a esperança é a última que morre. Esse é o mito de Pandora. Então, se a pessoa tomou coragem de começar a conversar com você, desde as nossas primeiras aulas já foi dito para você sobre a ética do psicanalista. É segredo para o túmulo. Você leva para a morte. Obviamente que você tem os seus registros, você vai fazer as fichas das pessoas que você está atendendo, vai trocar o nome dessas pessoas, colocar só as iniciais. Caso alguém algum dia no mundo pegue essa ficha, não sabe quem é, porque está tudo codificado, só sabe do caso, mas não sabe de quem é a pessoa. Caso você atue pastoralmente na igreja, vai pregar, você não vai pregar em cima do assunto da pessoa, quer dizer que você não vai utilizar isso aí como material de púlpito. Para material de púlpito, você já tem a Bíblia, você prega a Bíblia, prega sobre Jesus, Pedro, Paulo, Moisés, Isaías, Jeremias, quem você quiser. Obviamente que vai se aproximar muito do caso da pessoa, mas não é a pessoa que é a sua fonte de inspiração para a pregação bíblica. Então, você está naquele momento que eu estou falando com vocês, que você já está quase lá. Né? Terceiro, quarto encontro, está quase lá. E já recebeu bastante desse material recalcado. Já está com você, em você. E desejos secretos ou íntimos foram confessados a você. Não se trata bem de uma confissão, porque não é um confessionário, mas foram transferidos para você. Já tem até uma certa empatia. Mas o que você vai fazer? Você não vai satisfazer os desejos do seu paciente. Você vai interpretar e fazer aquela interpretação que é uma interpretação bastante objetiva. Daí que vem aqui a neutralidade. Tá vendo aí, ó? O analista evita tomar partido ou oferecer soluções imediatas. Isso aqui é muito importante. Na aula passada eu falei sobre distanciamento. Vocês lembram? Do distanciamento, sujeito e objeto. Então, esse distanciamento é a sua neutralidade. Você não toma partido nem contra e nem a favor. É bem difícil, né? Na verdade. É muito difícil. Quando você começa a empatizar e simpatizar-se com a pessoa, você não consegue manter uma neutralidade absoluta, mas pelo menos uma neutralidade aparente naquele momento. Você não toma as dores para você. É uma tentação. Geralmente você você vai associar com uma experiência sua. Aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu, em certo momento. Só que aí você tem que lembrar dessa regra de abstinência. É cara de paisagem. Como se nada tivesse acontecendo. Para você dar liberdade para que a pessoa continue falando, continue expondo, continue conversando. E o terceiro que você está vendo aqui, uso da interpretação. Deixa eu colocar só o slide. Aqui, ó. Uso da interpretação. Transforma o sofrimento em compreensão e avanço. Uso da interpretação. Então você pensa o seguinte, ou a pessoa pensa o seguinte, ela queria uma solução imediata, você não ofereceu. O que você está oferecendo ali é o tempo. E você tem um repertório, e esse repertório é para interpretar os símbolos, toda a linguagem simbólica que a pessoa está colocando diante de você. Existem os fatos reais do dia a dia, e existe aquilo que é do idealismo simbólico. Se você fez o curso de terapia psicanalítica pastoral, você lembra dessas nossas aulas, do repertório idealístico e simbólico. Então, como você tem esse repertório, o que é que representa uma escada quebrada, uma porta fechada, uma lâmpada piscando? O que é que representa uma criança falando, ou um velho falando? O que é que representa uma pessoa de costas, uma pessoa mais alta?
O que é que representa uma pessoa vestida de roupas coloridas? Você tem o repertório. Eu já passei para vocês o dicionário dos símbolos. Também já recomendei para vocês o livro dos sonhos, ou a psicologia dos sonhos. E você mesmo, né, vai em busca de ampliar ainda mais a interpretação dos arquétipos. Você estudou com a gente aqui sobre o Jung. Vai em busca dos arquétipos, aqueles símbolos universais que estão no inconsciente da maioria de nós. Nosso Lourival, né? Sempre foge do assunto. E aqui também o nosso irmão Manuel Anderson, dando uma boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Formas de satisfação substitutas e seus efeitos. Então, vamos aqui. Busca excessiva por aprovação. Acting out. E resistência. Então, você vê aqui a ilustração. A pessoa está entre duas decisões. Qual caminho seguir? Um está bem claro, está bem iluminado, está bem pacífico. O outro está tormentoso, né? Tá escuro, tá cheio de relâmpagos. E as pessoas estão indo, estão seguindo pelas suas próprias escolhas. Então, no primeiro aqui, busca excessiva por aprovação. Desvia o foco real da análise, evitando o enfrentamento. Uma das tentações é porque as pessoas querem validação daquilo que elas estão falando. Então, que tipo de validação? Vamos lá. Os inimigos chegam e interpelam Jesus e dizem assim: Mestre, esta mulher foi pega em pleno ato adulterando. E Moisés diz na lei que tais pessoas devem ser apedrejadas. O que o senhor diz? As pessoas querem uma validação por aquilo que elas já têm convicção. Só precisa que Jesus dissesse: é mesmo, né? Me dá uma pedra aqui. Vamos começar agora o apedrejamento. Então, elas querem uma validação. Mas não funciona assim. Não numa terapia psicanalítica pastoral. Não sabemos a fundo o que é que a pessoa quer dizer com aquilo que ela está dizendo. Nem sempre, ou quase nunca, né? Você pode usar essas duas frases. Nem sempre, ou quase nunca, o que as pessoas estão dizendo é o que realmente elas querem dizer. Ou seja, elas criaram uma armadilha de palavras. As pessoas criam uma armadilha de palavras para induzir você a dar uma resposta que elas querem ouvir. Quer dizer que ela quer controlar o seu analista, quer controlar o seu terapeuta, quer controlar o seu interlocutor, quer que a pessoa lhe dê razão naquilo que ela está falando. É uma espécie de adivinhação. Mas você tem um repertório, você tem o preparo. Aí você não vai se esquecer do que eu falei. Quase nunca as pessoas dizem ou o que estão dizendo. As pessoas estão dizendo outra coisa com aquelas palavras. E geralmente elas querem conduzir o diálogo para que você valide aquilo que ela está dizendo, pensando, sentindo ou insinuando. Então você já fica esperto, já fica esperta para não ser pego no jogo de palavras. Então, você vai se lembrar dessa regrinha aqui, ó. Busca excessiva por aprovação. E o segundo que você está vendo aqui é o acting out. Comportamentos impulsivos substituem o trabalho psíquico. O que é esse acting out? As pessoas elas estão acreditando que dá para resolver no sopetão. Então, se dá para resolver no sopetão, para que vai ter paciência? Para que vai esperar para o dia seguinte? Se batendo a porta, né?
chama mais atenção do que fechando a porta, é para que fechar a porta? Eu trabalhei com um amigo, né? Trabalhou muito tempo junto. E ele queria que o patrão soubesse que ele estava trabalhando. E o patrão já sabia que ele estava trabalhando porque ele era o chefe da seção. E todo o trabalho ficava, no final do dia, todo o trabalho era entregue. Mas ele queria que o patrão expressasse que ele estava trabalhando. E eu comecei a trabalhar com ele e eu mantinha o ambiente todo organizado. Então, esse era o meu estilo de trabalho. A regrinha, né? Caiu, pega. Acendeu, apaga. Sujou, limpa. Abriu, fechou. Sempre assim, sempre essa regrinha. Não deixando nada para depois. Então a sessão estava sempre organizada. Aí o patrão passava pela sessão, estava sempre organizada, as caixas estavam tudo fechadinho, as placas estavam todas colecionadas, o chão estava varrido, o lixo estava no lugar. Aí esse meu amigo ele pegou e falou o seguinte: olha, você não vai fazer mais isso não, tá? Você não vai fazer mais, não vai manter organizado não. Primeiro deixa o patrão chegar, deixa o patrão ver que as caixas estão tudo espalhadas, que as placas estão tudo espalhadas, que o pessoal jogou o lixo fora do cesto. E roupa, né? Você está trabalhando numa metalúrgica, você não pode trabalhar limpinho numa metalúrgica, porque passa a impressão que você não está trabalhando. Então, deixa o patrão passar e faz barulho. Ele disse para mim: faz barulho quando você está trabalhando, né? Deixa cair, blá, blá, faz barulho, porque o patrão sabe que está acontecendo, a fábrica dele está funcionando a partir do barulho. Assim, ele não deixava eu trabalhar organizado do jeito que eu queria. Eu peguei esse acting out, essa ação impulsiva, para chamar a atenção. E realmente funcionava. Porque quando passava e estava tudo organizado, o patrão arrumava mais serviço para a gente. E quando passava e estava tudo fora do lugar, tudo bagunçado, o patrão passava direto e ia fazer outra coisa. Só voltava quando estava tudo organizado. Então você vê como que esse pessoal que tem experiência ensina a gente. No caso aqui do analisando, se bater a porta, resolve, por que fechar? Se xingar um palavrão, espanta, por que você cortês? É o acting out. É aquele comportamento impulsivo, que parece que resolve antes do que a análise toda. Quer dizer, bate, explode com a mão na mesa assim. Eu garanto que não resolve nada. Não resolve nada, só cria mais farsa ainda em torno da pessoa. A pessoa que é explosiva, a pessoa que é vingativa, a pessoa que é reativa, que reage, né, com essas impulsividades, ela só cria pessoas em volta dela aí que fingem que gostam, que ouvem e que suportam, mas ninguém gosta, ninguém ouve, ninguém suporta, tudo uma farsa. Você pode, então, passar isso para frente. E aqui você está vendo aqui, o último, aqui está escrito resistência. Satisfações substitutas mantêm padrões neuróticos antigos. Isto é, se você estimular, lembra ali que eu acabei de falar do Skinner? Se você estimular comportamentos através de placebos, estímulos, lá para terceiro, quarto encontro, a pessoa vai ficando pior do que ela estava antes. Por quê? Porque agora ela tem uma desculpa. E não só uma desculpa, agora ela tem um álibi. Quem que é o álibi? O meu analista, a minha analista, o meu terapeuta, a minha terapeuta. Você é o álibi da pessoa que já estava com comportamentos que eram ruins e esses comportamentos agora estão validados porque você estimulou dando respostas prontas. Em regra, né, não ajudou. Aí tem aquele ditado que diz: muito ajuda quem não atrapalha. Sofrimento como motor do trabalho analítico. Sofrimento psíquico, abstinência intensiva e a elaboração. Então, sofrimento psíquico, elemento essencial para promover mudanças internas.
Então, de repente, a pessoa tem uma lembrança, frustrante, amargurante, e ali ela está revivendo a cena. Então, ela está chorando. Qual que é a tendência de quem está chorando? Você oferecer um lenço. Não precisa chorar, não. Precisa chorar, sim. Deixa chorar, deixa virar um rio de lágrimas. Não faça nada. Deixa chorar até a pessoa se conter. Deixa chorar até ela soluçar. Não precisa fazer nada. E nem dar uma explicação para as lágrimas que estão caindo ali. A pessoa precisa daquele momento, que é o momento da sua catarse, é o momento da sua purificação. Então, é isto. O sofrimento é o motor do trabalho analítico, como você está lendo aqui, elemento essencial para promover mudanças intensas. Isso aqui é, por exemplo, como a teoria do luto. A teoria do luto, as fases, né, do luto, a pessoa que tem que ir lá e desmontar o bercinho do neném que faleceu. Ou a pessoa que tem que ir lá e pegar assim, ó, os livros da estante e saber o que vai fazer. Doar para uma biblioteca, né? Geralmente, quando morre um irmão, que ele é estudioso, os amigos que estão em volta dão uma olhada na biblioteca dele para saber o que a viúva vai fazer com os livros do marido. Vai deixar lá como lembrança, né? Ah, meu marido gostava tanto, de repente o fantasma dele vem aqui ler esses livros. Se não tiver alguém da casa que também seja estudioso da mesma área, que vai fazer um bom aproveitamento, é doar os livros. Ou para uma biblioteca, uma instituição, uma igreja, montar uma biblioteca na igreja, ou irmãos que gostam de leitura. Né? Aí tem aqueles irmãos que não gostam de leitura, só quer pegar os livros para vender no sebo. Né? Então, se for para alguém vender, vai lá e vende, né, no sebo. Garante que um livro desse aqui que custou R$ 50, lá no sebo é R$ 5. Na hora de vender, o dono do sebo só paga 5 conto. Paga mais nada não. É experiência. Abstinência intensiva ajuda a trabalhar o sofrimento sem evitar o incômodo. Ou seja, em algum momento você vai querer ajudar essa pessoa a aliviar o sofrimento dela. Não, deixa acontecer naturalmente. Vai intensificar, porque tem a crise da abstinência, mas ela faz uma curva. A curva é essa daqui, ó. Tá? Sobe, 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 chega aqui, que é o ponto mais crítico de todos, é onde dá a neurose, é onde dá a crise da abstinência, é onde a pessoa quer desistir, e é onde você fica tentado a aliviar para poder manter o paciente. Mas não, porque depois a curva desce, a crise passa. A pessoa consegue conviver com a dor, com o sofrimento, com a frustração e administrar a sua própria frustração. Elaboração. Na elaboração, transforma sofrimento em novos insights e crescimento pessoal. Aqui se aplica o quê? A nossa terapia da ressignificação. Vocês lembram que nós estudamos a terapia da ressignificação? Quer dizer, é a elaboração. Já que a pessoa não recebeu a ajuda que ela tinha uma grande expectativa que o seu analista ia oferecer para ela, e a única ajuda que o analista ofereceu foi oferecer algumas interpretações possíveis àquilo que estava acontecendo, não pegou pela mão, não ofereceu água doce, não disse não chore, nada disso, deixou a pessoa sofrer. Agora a própria pessoa já consegue ter os seus insights, seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, sua ressignificação. Ética da abstinência. Evitando excessos. Limites necessários. Não punitiva. Prioridade no bem-estar. Então, limites necessários. Evitar causar sofrimento desnecessário ao analisando. É aquilo que eu disse. Você está conversando com a pessoa. Chegou na hora dela abrir a porta da desesperança. Chegou a hora de ela confessar o inconfessável. Chegou o momento em que vai abrir a caixa de Pandora. Não se sente preparada.
não está se sentindo bem. Não é para você fazer a pessoa rir, não é para você fazer a pessoa chorar. Não é para você forçar a pessoa a abrir a caixa de Pandora. Vai até o limite. O limite não seu. O limite não o limite do horário. É o limite da pessoa naquele momento. Era para ser 40 minutos, ficou em 30, 20 minutos. A pessoa desviou do assunto, desviou do assunto, desviou. Você tenta trazer ela de volta. Ela não quer voltar, então não volta. Fala sobre os assuntos banais. E próximo passo. Quer dizer que você está cumprindo seu papel como um analista, eticamente. E a terapia ela não é punitiva. Então, o tratamento não é punitivo. Ó. A abstinência não deve ser usada como punição. Ou seja, a pessoa, você não quer de maneira nenhuma colocar a pessoa nas costas para carregar, porque em algum momento você viu ali que tem uma falha da pessoa. Não, a pessoa não vai sair dali pior do que ela chegou. Ela vai se manter. Manteve, está mantido. E por último aqui, prioridade no bem-estar. Cuidado e respeito fundamentais durante o processo. A pessoa não pode sair dali pior do que chegou e pode sair um pouquinho melhor do que chegou. Um pouquinho melhor. Respeito. Não é que você não pode mostrar simpatia e empatia. Pode mostrar empatia e simpatia. O que não dá é pegar pela mão e oferecer ali uma solução imediata. Aplicações clínicas na regra de abstinência. Aí você vê aqui insights, mudanças comportamentais e fortalecimento do ego. Insights. A abstinência facilita o surgimento de novas compreensões. Mudanças comportamentais. Transformações evidentes no modo de agir do analisando. E fortalecimento do ego. Melhora a capacidade de lidar com conflitos internos. Você aplicando essa regra, que é chamada de regra fundamental, ao longo das sessões, encontros, diálogos da terapia, qualquer ocasião, 15 minutos, 20 minutos, nem sempre é oficial. Pode ser assim numa mesa com chá, bolacha, café, suco, um lanche. Pode ser numa conversa que para ela é uma conversa informal. A pessoa vai levar isso para a vida, para aquele ambiente externo, para o dia a dia. É onde vem os insights, é onde vem aquelas iluminações, aqueles pensamentos, aquele eureka, eu achei. E a pessoa vai praticando, vai colocando em prática no seu dia a dia. Ela vai se policiando, ela vai se melhorando, ela vai se analisando. Então, quando a pessoa consegue fazer a sua própria análise, pronto, você alcançou o objetivo. E a pessoa tem uma melhoria no seu aparelho psíquico, está aliviada a dor. Ou como disse o Senhor Jesus à mulher, você já pode ir, né? Pode ir. Vai e não faça mais isso. Pode ir. Então esse que é o objetivo. Bom, hoje nossa aula demorou aqui os seus 54 minutos. Esse texto, meus irmãos, que eu passei para vocês aqui, eu tenho ele. Deixa eu achar aqui. Deixa eu mostrar para vocês ele aqui. Eu vou mandar lá no grupo. Aí quando eu mandar lá no grupo, vocês comecem a. Vocês mesmos vão ter que fazer a leitura. É esse texto aqui. Cadê você? Isso aqui.
esse aqui. Pronto. Então, esse é o texto escrito. Então, a regra de abstinência na psicanálise, ele é um complemento também. A regra de abstinência é um dos principais princípios fundamentais da técnica psicanalítica. Se refere ao conjunto de meios e atitudes adotados pelo analista. O que isso significa na prática. Durante o processo analítico, é comum o paciente busque no analista algo que substitui, alivia ou preencha suas carências emocionais. Por que isso é importante? O sofrimento psíquico, embora doloroso, é motor do processo analítico. Como o analista aplica essa regra? Então, vou ler para vocês aqui. Para aplicar a regra da abstinência, o analista recorre a atitudes técnicas específicas, como evitar respostas diretas ou conselhos práticos, favorecendo a escuta e a devolução interpretativa. Manter uma postura neutra, sem envolver-se emocionalmente nas demandas do paciente. Não ceder às idealizações ou manipulações transferenciais, mesmo quando isso parecer agradar o paciente. E sustentar o enquadre analítico, como tempo, frequência e forma das sessões, para não permitir satisfações inconscientes por meio de quebra da estrutura. Vocês me cobrem lá, que é o que eu vou estar enviando para vocês no nosso grupo. E se preparem, meus irmãos. Se preparem, porque está chegando aí o nosso curso de julho. Então, é o curso de psicologia clínico pastoral. Vai ser agora no mês de julho. O que vai acontecer? Nós vamos terminar o nosso curso de psicanálise pastoral, fazer a formação de vocês no mês de junho, e já estou fazendo as matrículas para quem vai participar do curso de psicologia clínico pastoral. Um dos irmãos perguntou sobre a contribuição, se vai ser a mesma que nós estamos mantendo aqui no nosso curso de psicanálise pastoral, ou se ela vai alterar. Então, eu estou buscando em Deus para poder manter o mesmo valor de contribuição, porque depende bastante assim da quantidade de irmãos que estão aqui chegando para poder manter o curso até o fim. A gente não quer que os irmãos façam a sua matrícula por empolgação e depois abandonem a formação. Já aconteceu algumas vezes com a gente. Então, aconteceu da gente começar com uma turma de 30 pessoas e terminar com a turma de 3 pessoas. E o nosso compromisso é com todos. Por isso, nós vamos chegar num consenso, e esse consenso é uma caminhada de 1 ano, fazendo o curso de psicologia clínico-pastoral. 1 ano. Então, a pessoa tem que saber o seguinte: olha, eu vou estar pronto para andar mais 1 ano, depois que eu me formar? Vou estar pronto sim. Aí nós vamos juntos nessa caminhada. Então, a nossa tendência é manter o mesmo valor de contribuição. Por isso, fique atento lá no nosso espaço, nosso grupo de estudos, e lá você vai poder participar de todas as interações. Vamos fechar juntos a turma, formou a turma, nós vamos até o fim. O que nós não queremos é que comece com 30 e termine com 3. Aqui, pelo contrário, graças a Deus, nós começamos com 3 irmãos e hoje nós estamos aqui com muitos irmãos que estão se formando, bem mais. Triplicou a quantidade de pessoas que está procurando o curso de psicanálise pastoral, porque esse curso de psicanálise pastoral, ele é assim, ele favorece primeiro quem faz o curso. É um autoconhecimento, é uma autoanálise. E segundo, as pessoas com quem vocês estão tratando. Então, ajuda bastante. Por isso, o curso de psicologia clínico pastoral já está aberto às inscrições. Daqui a pouco eu mando o formulário para vocês lá no nosso grupo. E quem quer participar e não conhece o trabalho, está aqui o telefone: 999 47 43 30. Você que quer participar do curso, ele não começou ainda, ele começa agora em julho de 2025. O telefone para contato é 11 999 47 4330. Entre em contato com o professor Rogério, sou eu. Aí eu vou fazer a sua matrícula e nós vamos formar essa turma. Começa com a gente e vamos até o limite, a formação. Quando chegar lá em julho de 2026, está lá com um curso de psicologia
clínico pastoral. Amém? Está aqui o nosso irmão Santos Paulo, né? Eu quero fazer, né? Glória a Deus. Amém. Então, esse é o telefone. Bom, que a paz de Cristo esteja com vocês. Deus abençoe a todos. Terminamos neste momento aqui a aula dessa noite. Amém.